muitas expectativas e acabei sendo super surpreendida por esse novo filme de suspense de ação da Netflix. Pois é, Jason Momoa e Isabela Mercê estão buscando vingança na produção intitulada Justiça pela Família. Vem comigo que a gente vai conversar um pouco sobre esse filme e eu vou bater um papo real com vocês aqui. Fala, meus queridos, aqui é a Rafa Gomes. Pois é, tem filme novo que chegou nessa sexta-feira na Netflix e eu tive a oportunidade de assistir ele antes da estreia. Então, para dar esse apoio supersônico para mim, para o canal continuar crescendo, não esquece daquele esquema de sempre, né? De curtir o vídeo, se inscrever aqui no canal e de deixar aquele comentário fofinho e um like que me ajuda pra caramba. E lá no Instagram, vocês sabem que a gente continua com esse bate-papo falando muito de cinema e de série de TV. Pois bem, vamos falar agora de Justiça pela Família, essa produção que foi dirigida pelo Brian Mendonça e traz aqui Jason Momoa interpretando Ray Cooper, o pai de uma jovem chamada Rachel Cooper, que aqui está em busca de vingança pela morte terrível da sua esposa, que faleceu depois de uma longa luta contra o câncer. Mas é claro que essa situação não vai ser tão simples assim e o que era para ser uma vingança vai acabar se transformando em uma caçada mortal. Parece muito com o plot de vários filmes de ação, né? Mas aqui essa produção, embora ela tenha um caráter um pouquinho genérico, ela traz alguns assuntos que são bem legais e um deles é exatamente a forma como eles tentam cutucar a indústria farmacêutica. Eu quero falar sobre esse filme aqui não tanto por uma perspectiva crítica, mas sim uma perspectiva crítica e reflexiva, porque eu acho que isso é muito mais legal. E quando eles falam sobre a indústria farmacêutica, de como a indústria trabalha sempre em prol da venda de medicamentos por valores absurdos, como existe muito lobby, existe uma máfia terrível por trás disso tudo, eu acho que eles tocam num ponto que é muito interessante. O filme não se aprofunda tanto nessa questão, que tem um viés mais investigativo, mas eu achei legal eles tocarem nesse assunto e usarem toda essa questão farmacêutica, que é um problema global, como a estrutura do que vai desenvolver em ação. É realmente aqui o alicerce de um problema que acaba sendo desdobrado em inúmeras cenas de luta, cenas de ação que são muito eletrizantes. Boa parte do filme acaba sendo um pouco mais geralzão, aquele filme de ação que você já viu em outras circunstâncias, então não é um filme que se distingue de forma muito gritante de outros filmes do gênero, mas é uma produção que vale uma sentada boa no seu sofá e também vai te divertir bastante. A dinâmica do Jason Momoa com a Isabela Mercê funciona muito bem, é gostoso ver eles dois em tela, existe realmente uma química de pai e filha aqui entre eles dois, e é legal ver o Jason Momoa se aventurando mais e mais no gênero de ação, né? Mas duas questões que me incomodaram um pouco no filme estão realmente ligadas à montagem do filme e até mesmo a como as cenas de ação foram construídas no primeiro momento do filme. Na primeira metade do filme, nós temos cenas que, assim, em termos de coreografia, são incríveis. As lutas em que o Jason Momoa protagoniza são realmente eletrizantes, são muito bem feitas mesmo. Mas existem alguns problemas ali de continuidade que fazem com que a cena perca um pouco do seu brilho. Uma dessas cenas acontece dentro de uma estação de metrô e também, é claro, dentro dos vagões de metrô, só que existe uma falha muito feia ali de contexto da cena. A gente tá falando de uma estação de metrô que é muito movimentada, mas existem cortes na cena que de repente mostra a estação de metrô ou o vagão de metrô repleto de pessoas e de repente há um esvaziamento inexplicável. E isso acontece num horário que, pelo contexto da cena, parece ser um horário de pico. Então existem algumas incoerências ali que acabam se tornando erros de continuidade que fazem com que a cena, que é uma cena muito bem executada fisicamente, se torne uma cena um pouco mais pobre. Mas ok, isso vai atrapalhar a minha experiência, Rafa? Eu que não entendo muito de cinema? Não vai atrapalhar muito a sua experiência, não. Mas é um detalhe que vai chamar sua atenção enquanto você está assistindo o filme. Mas é um filme que consegue crescer a partir disso. A gente vê esses errinhos nas primeiras cenas de luta, mas isso tudo acaba sendo
corrigido ao longo do filme, porque a produção não apenas consegue escalonar o roteiro, mas consegue escalonar também o nível de tensão. E a gente vai chegar em um determinado momento do filme que você vai ser muito surpreendido mesmo. Vai ser o tipo de revelação que vai explodir a sua mente, vai deixar você perplexo e uau! Não necessariamente, mas é um plot twist, é uma reviravolta que dá um gosto e um gás totalmente novo pro filme, porque a primeira 1h30 do filme, são 2 horas de filme, ela começa a ficar um pouquinho cansada, já quando tá chegando na 1h30 de filme, o filme começa a ficar um pouquinho mais arrastado, mas aí vem uma reviravolta que transforma a narrativa, dá um novo fôlego para ela e faz com que a sua experiência seja realmente uma experiência nova. É como se de repente o filme tivesse ganhado uma nova visão, uma nova percepção e uma abordagem completamente diferente. E isso eu gostei muito de Justiça pela Família, porque é um filme que, assim, quando percebe que a sua história está chegando meio que em uma encruzilhada que levaria para um final um pouco mais óbvio, a produção consegue sair dessa curva e ir por um caminho um pouco diferente, ainda que o seu desfecho tenha, é claro, um quê óbvio. Ai, que coceira! Mas a Isabela Mercê, que tá realmente surpreendente, a gente não tá acostumado a vê-la nesse tipo de produção que exige não apenas um porte físico maior dela, mas também exige uma desenvoltura em cenas de luta. E é legal ver uma jovem mulher, que é tão linda por sinal, aqui realmente mandando ver em cenas que são bem coreografadas. E quando ela entra em ação, é muito legal. E isso também faz com que o filme ganhe um significado um pouco maior e também ganhe um valor diferente, porque quando a gente vê ela nas cenas de luta, a gente vê também uma mudança na caracterização da personagem. O que eu acho que funciona muito bem, porque a gente está falando de um período em que as mulheres estão pegando papéis que realmente transformam os estereótipos, né? E quebram vários desses estereótipos também. Então é legal ver ela fazendo algo desse tipo, mas isso não é feito de uma forma forçada ou meio que lacrativa. Não, é um processo natural. E eu gostei da cereja do bolo, que é o viés psicológico que envolve o filme. Eu queria dar mais detalhes sobre isso, mas eu não vou, porque eu não quero atrapalhar a sua experiência. Mas existe uma abordagem psicoemocional no filme que é muito bacana, que fala sobre luto, fala sobre cura, fala sobre desassociação também emocional e mental, que muitas vezes uma pessoa se submete para lidar com o trauma que ela tá vivendo. E essa foi uma surpresa gostosa do filme. E vocês vão entender isso muito bem quando vocês forem assistir o filme Justiça pela Família. E vale a pena sim, são 2 horas de filme, mas são 2 horas de filme bem aproveitadas e eu aposto que vocês vão gostar. E eu acho que esse filme abre margem para Isabela Mercê entrar num outro gênero aí, que é o gênero de ação, né? Quem sabe ela acabe não se desenvolvendo melhor aí nessa parte física e quem sabe isso não lhe resulte um papel aí como super-heroína e tal, né? A gente sabe que essa tendência tá cada vez maior. Eu acho que a Isabela Mercê pode ser cotada para filmes aí, tanto da Marvel quanto da DC. Quem sabe, não é? Mas se você gostou desse vídeo, não deixa de dar o seu like e de, é claro, se inscrever aqui no canal. E lá no Instagram, no @RafaGomes, me acompanha lá, gente, porque lá a gente tem um trabalho bem bacana, com muitas dicas de filmes e séries, a gente bate vários papos bem pertinho, ok? Um beijo e a gente se vê na próxima.